Vamos meditar na liturgia do 26º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Podemos dizer que a liturgia de final de semana é uma continuação da liturgia da semana passada, quando acontecia uma denúncia através da palavra de Deus da injustiça social. Esse final de semana estamos celebrando o Dia da Bíblia, encerrando assim os finais de semana que celebramos o mês da Bíblia. É claro que amanhã, dia 30, dia de São Jerônimo, na segunda-feira, que é o Dia da Bíblia, mas celebramos hoje de maneira solene, para que possamos assim cada vez experimentarmos a riqueza da palavra de Deus. Só que a meditação da injustiça social desse final de semana está mais ligada à injustiça social no sentido de luta de classes. Encontramos a figura do rico e a figura do pobre nesse desequilíbrio social, onde uns têm muito e a maioria da população vive na miséria. Nós temos pessoas capacitadas e pessoas em condições de melhorar o mundo ou destruir ainda mais a situação da maioria da população. Quem são esses? Esses são os grandes latifundiários, os que têm extensas quantidades de terra, os empresários e os políticos. Essas três classes de pessoas podem transformar o mundo para o bem ou para o mal. Mas é importante nós refletirmos essa realidade social numa dimensão espiritual. E a primeira reflexão que nós precisamos fazer é na realidade do tempo e da eternidade. Quando na primeira leitura nós temos a crítica dos ricos que vivem em palácios se banqueteando, e no Evangelho, quando temos a parábola do rico e de Lázaro, nós encontramos ali a primeira realidade da vida no tempo, onde os ricos se banqueteiam, onde os ricos fazem festas, enquanto no tempo os pobres passam uma profunda necessidade daquilo que é mais básico. No Evangelho nós percebemos: o pobre Lázaro não tem casa, o pobre Lázaro não tem comida, o pobre Lázaro não tem saúde, e consequentemente quem não tem casa, quem não tem comida, quem não tem saúde, também não tem acesso à educação. Vive uma vida miserável. Então, aqui no tempo, os ricos vivem os seus prazeres e os pobres vivem o sofrimento e a angústia. Mas o Evangelho apresenta também a realidade da eternidade, no momento que vai dizer que os dois não morreram. Lázaro morreu
e foi para os braços do pai Abraão. E o rico, ao morrer, foi enterrado, nos dando assim o entendimento que ele passou os prazeres, a riqueza deste mundo passam. E ele foi para um lugar de tormento. É importante nós meditarmos nas nossas vidas, não somente na liturgia de hoje, desse 26º domingo do tempo comum, mas todos os dias, comparando o nosso tempo com a nossa eternidade. Se nós vivemos aqui no tempo só para os prazeres, só para os bens materiais, nós estaremos definindo como será a nossa eternidade. Diante desta realidade, percebemos o acolhimento de Abraão do pobre Lázaro na eternidade. E não esqueçamos, no diálogo de Abraão com o rico, nós percebemos também que ele recebeu o lugar da sua eternidade. Por isso, enquanto caminhamos neste mundo, nós precisamos estarmos atentos aos ensinamentos da palavra de Deus, para que possamos seguir os seus ensinamentos e trilharmos o caminho certo. Aliás, a mensagem da liturgia desse final de semana é uma mensagem direta para os ricos. O protagonista da liturgia desse final de semana são os ricos. Então, entendamos, quando olhamos para as bem-aventuranças, a liturgia de hoje não está falando para os bem-aventurados pobres, para os bem-aventurados misericordiosos, para os bem-aventurados, aqueles que choram, mas está falando a outra parte das bem-aventuranças. Ai de vós, ricos, ai de vós que vos fartais, ai de vós que rides, que vivem, como vai dizer, tanto a primeira leitura como no Evangelho, vivem se banqueteando, sem se preocupar com o sofrimento daqueles que nada têm para poder viver de maneira digna, pelo menos com o básico da vida. Por isso, precisamos defrontar a nossa vida com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito clara. No momento que, diante da injustiça, as pessoas sofrem as consequências por não terem como lutar com os poderosos, nós precisamos alertar aqueles ricos que querem se encontrar com Deus na eternidade. Que muito mais do que a justiça, a palavra de Deus fala para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso, muito além da justiça, o rico, ele tem que praticar o amor, a caridade para com os necessitados. E aqui é muito bom nós refletirmos, porque em nenhum momento
a palavra de Deus, esse final de semana, está condenando a riqueza, mas sim está condenando de que maneira o rico está direcionando a sua vida, colocando a sua confiança somente na riqueza, nos prazeres. Aí nós precisamos muito mais do que refletir sobre a injustiça que os ricos cometem muitas vezes com os pobres, é refletirmos naquele coração sem compaixão, naquele coração sem amor, naquele coração incapaz de praticar a caridade com o irmão necessitado. Então, quando dizemos que os dois morreram, tanto Lázaro como o rico, nós queremos refletir em algo muito mais profundo, porque não sabemos, não diz o Evangelho, mas poderemos imaginar. Aquele pobre morreu de inanição, pois pode ter morrido de fome, pode ter morrido de frio, pode ter morrido pela doença que foi causada na sua vida, porque ficou debilitado com a fome, com o frio, com a sede, enquanto o rico pode ser que tenha morrido por infarte, por uma situação de gordura no sangue, colesterol alto, porque comia todos os dias em banquete. O que eu quero colocar é a realidade que nós vivemos hoje. Uns não têm nada, nem o básico, nem o pão para comer, enquanto os outros ficam doentes porque estão comendo em excesso. Estão vivendo uma vida como se só houvesse este mundo, se só houvesse o tempo, não se preparando para a eternidade. Por isso, nós somos convidados a olhar para os evangelhos neste dia da Bíblia, porque os evangelhos nos ensinam que a vida espiritual e a vida física, humana, corporal, são absolutamente semelhantes no desejo de conseguir saciar as suas necessidades. Porque se saciamos as nossas necessidades espirituais e não temos o alimento para comer, nós ficaremos debilitados fisicamente. Mas por outro lado, também, se saciarmos o nosso corpo com um alimento material e não saciarmos a nossa alma com alimento espiritual, também ficaremos debilitados espiritualmente. Por isso, Jesus ensina os seus discípulos, os apóstolos, a rezarem e também ensinar o povo a rezar. Como também ele ensina os seus apóstolos a partilhar o pão, a multiplicar o pão, para que não falte o pão material para os necessitados. O mundo precisa, nós precisamos deste equilíbrio. E para isso é necessário olharmos e acreditarmos que Jesus ressuscitou. No diálogo de Abraão com o rico, foi realizada esta reflexão. Manda, pai Abraão, alguém lá na minha casa avisar os meus irmãos
para que eles não venham parar também nesse lugar de tormento. E Abraão diz: lá tem pessoas que eles escutem. Ah, pai Abraão, mas se for alguém daqui, eles escutarão. E Abraão dá para nós um ensinamento muito importante. Nem que ressuscite alguém dos mortos, eles acreditarão que de fato Jesus ressuscitou dos mortos e o homem ainda continua com seu egoísmo, apegado aos seus bens materiais, às suas riquezas, esquecendo de maneira muito cruel do irmão que morre do seu lado com as necessidades mais básicas para as suas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.